Boa tarde. Hoje estamos aqui com a Josefina Carazato, que ajudou a criar o Seprocamp, e por isso o depoimento dela é tão importante para o Seprocamp Somos Nós. Vou passar o microfone para ela, para que ela se apresente, e depois a gente conversa um pouco sobre esse início, né? Sobre o início do Seprocamp. Boa tarde. André, uma correção. Eu não abri o Seprocamp. Eu vim aqui para contribuir para a abertura do Seprocamp. Era um projeto do Toninho, foi 2004, período de eleição, né? Um ano de eleição. E eu assumiria o cargo de coordenadora pedagógica da região norte, que eu havia escolhido em julho, logo após o feriado de Campinas, aniversário de Campinas, do dia 14. Eu ia assumir coordenadora pedagógica das escolas do ensino fundamental, na época. Já tinha trabalhado na Secretaria de Educação de Campinas, sou campineira de nascimento, né? Então, muito tempo de Campinas, mas conhecia muito pouco, mas conheci muito quando trabalhei com o secretário Newton Brian, 89, 90, 91, né, que ficou no governo, onde a gente começou o trabalho com as regiões. Aí comecei a conhecer uma parte de Campinas que eu não conhecia. Aí quando a Corinta falou que eu prestei o concurso, eu ia assumir, a Corinta pediu para que eu contribuísse para a abertura do Seprocamp, porque estava com alguma documentação ainda não legalizada do regimento do Seprocamp para o funcionamento dele, aprovação de cursos. E aqui estava na coordenação geral Michel Sadala, né, que também já tinha trabalhado com ele na época do Newton Brian, né, já o conhecia. O projeto era do Toninho e como eu tinha no meu imaginário, né, que o sonho do Toninho era fazer uma ligação mais, no meu imaginário, volto a repetir, uma ligação mais próxima do centro de Campinas com a área do lado de lá do Trilhos, né, que era a ideia de aproximar mais a cidade. E aí teve até aquela reforma do túnel para as pessoas passarem, e a gente transitava, podia transitar. Aí liberou até alunos, e eu fiz esse caminho do túnel para passar de um lado para o outro, que era unir o centro, a parte mais industrial, né, que era o pessoal dos operários, Parque Industrial, Vila Industrial, tudo mais. Achava essa ideia romântica. Sempre gostei muito da questão de trens, né? Sempre me apaixonei. E aí poder vir para cá e trabalhar aqui e fazer viabilizar. Então o meu trabalho inicial foi pegar o regimento que estava na Diretoria Regional de Ensino, né, estadual, para poder fazer uma revisão e conseguir aprovação. E aí começar a construir viabilidade para que funcionasse o Seprocamp com professores da FUMEC e pessoas que a gente pudesse trazer para cá para fazer um trabalho inicial. Principalmente a concepção dos cursos, não eram cursos técnicos tecnicista, né, mas era a ideia de trazer o conceito de cidadania, trabalhar, abrir um pouco a cabeça das pessoas, para que os professores fossem mais próximos dos alunos e não fosse aquela coisa tecnicista. Então essas coisas todas me encantaram, e aí eu deixei de assumir meu cargo na Ednorte e fiquei aqui temporariamente até o final, 2004, 2005. E assim, o meu histórico é assim, professora, né? Sou de formação de biologia, bióloga. Comecei a dar aula no estado em 1981, né? E depois fiz umas maratonas na vida, trabalhei em vários lugares diferentes, mas depois entrei aqui como CP, me aposentei como coordenadora pedagógica em 2015. Pensando, né, nesse início do Seprocamp, como vocês escolheram os cursos, né? A Cristiane Machado falou de uma pesquisa, né, de mercado.
para ver quais os cursos que não eram oferecidos, né, pelas escolas tradicionais e que tinham demandas, né? Eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para ter, porque assim, quando eu cheguei em julho, a preocupação era mais viabilizar a infraestrutura aqui de funcionamento e a estrutura de pessoal, tanto de limpeza, as contratações terceirizadas, que no início tivemos muito problema com as pessoas não eram respeitadas o salário, tivemos algumas questões que tivemos que resolver, né? Juridicamente assim atrás, da prefeitura contribuir, porque era parceiro, tinha responsabilidade sobre algumas questões trabalhistas. E trabalhar com os estagiários que estavam aqui, viabilizando os laboratórios de informática, reuniões de professores. E aí, quando eu cheguei, o Michel, a Cristiane, o pessoal que já estava mais tempo, né, no processo de abertura do Seprocamp, tinha então as pesquisas e já tinham profissionais que estavam com possibilidade de trabalhar e motivados para trabalharem aqui. Então, a questão dos restauros, né, um pessoal muito animado que tinha, mas os contatos tinham sido do Michel, Cristiane e da equipe anterior, né, pessoas que já estavam há mais tempo. O que eu tentei, que eu acho que eu participei mais, foi de fazer a seleção de alguns professores, que eram da FUMEC, para trabalhar na parte mais de cidadania, e os demais eram pessoas que já estavam mais ou menos contactadas e que tinham uma certa disponibilidade para começar alguma coisa em 2024, mas a gente já sabia que não era viável os técnicos, né, para fora de outros cursos, a não ser um que a gente estava tentando com o trabalho com a Sanasa. Tinha uma possibilidade de um com a saúde, mas também era difícil naquele momento, né, eleitoral, abertura da escola, viabilização de carga horária das pessoas, liberação, né, porque o propósito inicial era trabalhar sem concurso, era pegar profissionais da prefeitura como um todo que pudesse disponibilizar de alguma parte da sua jornada para fazer trabalho aqui. Então, se a gente tivesse jurídico, tivesse pessoas da FUMEC, que pudesse trazer a jornada para cá, ou parte dela, viriam para cá. Como era o meu caso, que estava cedido, né, da NED Norte, da Secretaria de Educação, para fazer viabilizar a abertura. É isso que eu tenho na memória. E aí foi a luta conseguir pessoas para viabilizar. Aí a gente abriu as inscrições, que eu não tenho especificamente, teria que levantar esses dados, que eu não tenho essa memória, não tive esse tempo de procurar esses dados. Mas a gente abriu a primeira inscrição dos cursos, né? Foi feita uma boa divulgação, gravaram, teve propaganda da prefeitura, tudo mais. E a gente teve uma grande procura. Então, eu me lembro que, como as pessoas tinham uma procura muito grande, que aí, André, você poderia procurar, teve aí um índice altíssimo de procura pelos cursos, né, de poucas vagas e muita procura, e a gente teve que mobilizar muitas pessoas para fazer as inscrições, tá certo? Então, a gente trouxe os sobrinhos, os filhos da pessoal para ajudar a fazer as inscrições. Eu lembro que veio sobrinhos meus para ajudar a fazer a inscrição. A questão assim, a história da minha vida sempre foi setor público, tá certo? E questiono muito a questão das responsabilidades. Quando a gente briga lá no século passado para ter mais direitos, para Campinas ter pela primeira vez em 2001, né? 2001 teve o concurso, teve mais concurso, foi final do século passado para o início desse século, que a gente passou a ter concurso. Nós tínhamos muitas questões. Eu fui assessora de formação da PUESP, muitos anos, com a diretora de formação, Linda Bel, que era da CUT, também Linda Bel Delgado Cardoso, que se aposentou como diretora de escola da rede municipal. A gente fez muita greve, lutou por muitas coisas, né?
A Constituição de 88 trouxe coisas. Eu lembro muito da luta do Monnon Levade para que os recursos da educação fossem realmente voltados para a educação, que existisse verbas separadas para as responsabilidades federais, estaduais e municipais. Então, eu, no início desse século, não era favorável que o município arcasse com a universidade, mas que ele pudesse influenciar para que você tivesse bons cursos, mais campos, né, campos de universidades públicas nas regiões do Estado e do Brasil, né? Nessa luta, assim, eu não era favorável, e a gente na PUESP discutia muito isso, de que o dinheiro que era o Fundeb, que era a luta, não Levade, né, fazer essa luta muito grande para conseguir reservar uma verba para que a educação funcionasse, a educação pública em todos os municípios, mesmo aquele que não tivesse quase arrecadação, para poder manter sua educação pública de qualidade, que a gente lutasse muito para ter essa verba. Quando a gente conseguiu esse financiamento federal, que é o repasse para os municípios, teve aí a partilha de discussão. O que é do Estado, o que é do município, o que é federal, tá certo? Então, quando eu vim para cá, tinha uma intenção de fazer uma parceria para a questão de diplomação de escolas técnicas com o Instituto Federal, tá? Que para conseguir porque a rede municipal de Campinas, ela só tinha fundamental e educação infantil, segundo, né, a Constituição nova, creche, né, passou, porque, relembrando isso, acho que vocês já têm esse histórico, Newton Briand, literalmente, quando entrou em 89 na Secretaria de Educação, ele desceu a promoção, a educação infantil, as creches, que ficava com as assistentes sociais no 11º andar para o 9º. Desceu, literalmente, botou a coordenação da educação infantil no 9º andar, como parte da educação. E aí começamos a batalhar para que tivesse formação, fazíamos reuniões com os monitores das creches, formação ali numa escola antiga da José Paulino. A gente ocupava o espaço lá, tudo parcerias, convênios, que a gente fazia sem a prefeitura pagar nada, para fazer cursos, né, porque a gente não tinha os espaços assim para dar o curso lá no século passado. Então, toda essa luta, então, universidade não, mas uma escola técnica, como era o objetivo, pelo menos que eu entendo que era o objetivo do Toninho, de proporcionar às pessoas que não tinham acesso porque eram poucos os cursos que tinha na ETCAP, no Bento Quirino, né? E o Instituto Federal que estava em São Paulo tinha, e aqui estava pretendendo ter, mas naquela época não tinha, né? Então, o Cutuca, que é um estadual que é ligado mais à Unicamp, né? Então, essas escolas acabam tendo um funil muito grande para entrar, certo? E afinando. Então, essa ideia de proporcionar e despertar nas pessoas com um interesse talvez de trabalho, e daí trabalhar aqui com o pessoal que eu achava legal, quando eu assistia às aulas de discussão, como montar um currículo, como fazer o acesso a uma entrevista, como conversar durante as entrevistas. Eu me apaixonei por essa parte do Seprocamp, entendeu? De fazer esse trabalho. Nas escolas, eu sempre batalhei para que, todo lugar que eu trabalhei, Valinhos, Montemor, Capão Bonito, que eu me efetivei em Ciências e Biologia, aí eu me efetivei lá, queria dar aula num lugar, porque aqui eu só dava aula em elite, né? Em Vitor Meirelles, Montemor, uma escola, Barão Geraldo. Então, quando eu me efetivei, fui trabalhar lá. Então, conhecer esse outro lado de pessoas que não tinham oportunidade, que poderia ser despertada essa oportunidade neles, achei muito interessante, pensando nesse núcleo que era muito precário ainda, Hortolândia, né? Sumaré, Hortolândia, principalmente Hortolândia. A gente teve muita procura do pessoal de Hortolândia, menos Valinhos, Vinhedo, aqui menos pessoas nos procuravam, mas de Hortolândia, Sumaré, tinha bastante pessoas. E assim, pessoas de todas as idades, né? Que me cativou também, que era gente muito jovem, como também pessoas de idade avançada. E isso eu acho muito bonito, sabe? Essa coisa de você conseguir despertar os idosos como eu a voltar a estudar, a ter interesse, ou ter pela primeira vez a oportunidade de tentar fazer um curso
mais específico. A escola ela ainda atende, né, esse público. Nós temos alunos numa mesma sala, né? Nós temos adolescentes, temos alunos bem mais velhos e eu acho que isso é o que nos encanta até hoje, né? Isso que nos move, né? Acho que os professores aqui, isso realmente é um desafio e tanto, né? E eu acho que uma coisa que a gente gosta muito também é essa ideia, né, de trazer quem não teve oportunidade, né, de ser uma escola de inclusão. E eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, né, desse processo, o que você lembra, né, do processo seletivo, de como que vocês pensaram isso. Mas tinha uma preocupação, né, de tentar viabilizar o acolhimento, que era bastante complicado. A gente tinha poucas pessoas para acolher quem chegava, mesmo os alunos. Perceber que não é fácil, né? Também não tenho todo esse conhecimento e essa coisa, mas essa coisa de trabalhar com as pessoas que estavam trabalhando aqui dentro, para tratar bem qualquer que fosse a pessoa, sem esses bullying bendito, né? Essa discriminação. Quer dizer, não era uma coisa trivial, né? Não é fácil, porque algumas pessoas que viriam trabalhar aqui, elas estavam acostumadas com um público X, né? E aqui não era aquele público X, né? Então, acho que essa adaptação, como eu já tinha tido essas outras vivências, né? Eu acho que me facilitou. Mas também eu era muito preocupada, sou muito focada em trabalho, 440 por hora, agora sou 220. Então era difícil você dar conta do todo, né? Os estagiários, como fazer os horários deles, como viabilizar, como ver a limpeza da sala, como ver as pessoas que estavam... Era esse papel que eu tinha um pouco junto com o Michel. Então, às vezes, eu me perdia, por isso que eu falei anteriormente, que me encantava quando eu podia ficar um pouco numa aula de cidadania, numa aula de aprender a fazer o currículo, de fazer uma entrevista, ou, por exemplo, gostaria muito de ter participado de aulas de restauro, mas não tive essa oportunidade, mas só de fazer as reuniões com os professores me encantavam bastante essa percepção, né? E aí, quando tinha pessoas também que destoavam dessa linha, aí a gente tinha que conversar, né? Então, era legal. Foi uma bela experiência. Foi curta, concorda? Porque foi intensa e curta para mim. Eu agradeço a disponibilidade da Josefina Carazato em participar aqui do nosso projeto de Memória e História do CEPROCAMP Somos Nós. Eu passo o microfone, né, para as considerações finais. Eu fiquei feliz de saber que o CEPROCAMP está em mãos de pessoas que acreditam nesse projeto, né, que está levando em frente, e ver que esse projeto continua, né? São um bocado de anos, né? 20 anos. 20 anos. Então, interessante. Já fiz tantas outras coisas, mas o CEPROCAMP está aqui firme e forte, e tem pessoas que estão levando em frente um projeto. Eu gostei muito de rever, né, o local, e agora quero rever mais e tomar um café. Muito obrigada.